E cá estamos de volta na segunda parte deste nosso Nós e Família de hoje, em que estamos convosco a partilhar um pouquinho sobre a adolescência. E para isso temos cá o nosso convidado, o Dr. Paulo, que nos tem trazido elucidado um bocadinho sobre esta caminhada da adolescência. Dr. Paulo, podemos dizer que existe várias adolescências? Existem várias adolescências, se calhar dentro da própria adolescência, e existem várias formas de exprimir ou viver essa adolescência. Há alguns pais que têm essa dificuldade em compreender porque é que o adolescente que eles conhecem, que é filho da amiga ou sobrinho, está a viver a adolescência de uma forma tão tranquila, não é? E o seu filho, por exemplo, está a vivê-la de uma forma tão turbulenta. E isso é óbvio que pode dizer-se que sejam duas adolescências. Até podemos dizer que, em alguns casos particulares, e muitas vezes os pais referem isso, que o filho mais velho, que já foi adolescente e que agora já é adulto, não lhes deu dificuldades nenhumas e que este agora, que é tão novo, já está a dar o dobro ou o triplo. E também há o inverso. Portanto, isso prova como a adolescência não é um estádio do desenvolvimento que seja rigoroso na forma como se manifesta, como por exemplo acontece nos outros estados do desenvolvimento, mas em que isso não é tão marcado. Por exemplo, nós sabemos que as crianças deverão aprender a falar a partir dos 12 meses ou a andar até aos 12 meses. Não quer dizer que não hajam, às vezes, Algumas peculiaridades e diferenças que não traduzem nenhum tipo de perturbação, não é? Portanto, digamos que a sua questão é interessante nesse sentido. A adolescência é a mesma, digamos que enquadrando-se nesse estado do desenvolvimento, mas a forma como depois é expressa é muito variável. Eu confesso que passei pelas duas, ou seja, tenho uma mais velha que teve uma adolescência que eu nem dei conta que ela passou pela adolescência, e tenho a segunda, porque são 4, a segunda que realmente está numa fase da adolescência que eu digo que é mesmo a fase do armário, em que ela se fecha e que se esconde e que se não andar atrás dela e a gente não procurar conversar e arrancar quase a saca-rolhas que saia dali alguma coisa. Mas pronto, são temperamentos diferentes. Claro. São características diferentes de uma e de outra e que a gente acaba por ter que respeitar e perceber isso é muito importante. Os pais ou os adultos que lidam com o adolescente têm que entender que essas características intraindividuais, e o temperamento que refere é uma variável muito interessante, estudada em psicologia, mas tem uma componente não só de personalidade e uma componente genética importante. Aliás, há gêmeos que, por exemplo, têm temperamentos completamente diferentes. Gêmeos monozigóticos, e isso é muito interessante porque, mais uma vez, leva a ter que encarar esse processo como um processo muito individual. E, portanto, os pais não podem querer acelerar ou impor que isso seja feito à sua imagem ou de acordo com aquilo que se passou com o mais velho ou com o sobrinho ou com o vizinho, e têm que estar, digamos assim, acautelados para o facto de haverem essas variabilidades. É nestas alturas também, ou nesta fase que podemos dizer da adolescência, que também surge uma outra expressão, que é o conflito de gerações. Tem a ver com essa dificuldade às vezes de se compreenderem? Sim, é interessante essa expressão. Eu por acaso já não ouvi há algum tempo. Hoje em dia acho que se tende a usar mais um conflito, o designado conflito de interesses, mas a conflito de gerações tem muito a ver com isso. É que os pais, não só em relação à adolescência, mas em relação até ao próprio processo de educação como um todo, têm muita tendência para replicar aquilo que viveram, ou tentam pôr em prática aspectos da educação e do modo como gerem a adolescência de acordo com aquilo que foi a sua experiência de ser adolescente. E utilizam muitas vezes a expressão: quando eu era adolescente eu fazia isto, ou o meu pai dizia-me aquilo, e evidentemente nós não podemos fazer essa transposição porque a nossa
a nossa sociedade hoje, o século XXI, é diferente da do século XX. Aliás, eu vivi no século XX e estou a viver no século XXI e estamos a falar de uma diferença de 17 anos e há, de facto, uma grande diferença. Eu fui adolescente no século XX e vejo que o adolescente no século XXI é totalmente diferente do que eu fui. O tipo de interesses, o tipo de experiências que se tem, a forma como encaram até a sua vida, não no sentido de estarmos agora aqui a entrar em universos mais filosóficos, mas é completamente diferente. Portanto, desde logo o facto de não se potenciar a autonomia tão cedo quanto se potenciava nessa altura. E, portanto, há, claro, um conflito de gerações, porque pode cair-se numa tendência dos pais quererem replicar o seu estilo de ser adolescente ou o modo como foram educados aos seus filhos. Ou então pode também haver o processo inverso, que é por justaposição ou por oposição, não é? Por exemplo, vamos imaginar que um pai que tem um filho adolescente teve o seu pai extremamente autoritário e rígido e não quer de modo algum sujeitar o seu filho a essa experiência traumática, que para ele foi traumática, não é? Se o pai castigava, se controlava, se batia, etc. Então, ser o oposto. E então é permissivo. Ora, nós sabemos que a permissividade na adolescência, ou não haver regras e limites, isso vai ter um efeito extremamente prejudicial no processo de aquisição da autonomia e de competências. Portanto, é óbvio que não podemos cair nesse tipo de enganos e, nesse sentido, o conflito de gerações, a expressão, é bastante interessante e aplica-se. Falava até nesta questão das gerações, de como era antigamente os tempos e de como são hoje. A sociedade está totalmente diferente, a quantidade de informação e a forma como chega aos nossos filhos ou aos adolescentes é de uma forma desenfreada e, se nós pudermos dizer, descontrolada, porque nós não conseguimos limitar tanto, teríamos que ir meter dentro de uma redoma de vidro e teria também um efeito negativo. E por isso os jovens hoje também têm uns desafios a mais do que teríamos nós, se calhar, na mesma fase da adolescência. Sem dúvida. Nós, quando éramos adolescentes, e estamos a falar, enfim, eu tenho 41 anos, vivíamos as coisas de uma forma, talvez, mais lenta. O sentido de experiência era um sentido, eventualmente, pensado, com alguma expectativa. Obviamente que haviam comportamentos de risco e haviam também experiências que às vezes poderiam trazer consequências muito nefastas. Mas, hoje em dia, esse apelo à experiência de uma forma muito livre e imediatista é, obviamente, um dos aspectos negativos que tem esta sociedade assente na informação muito voraz, muito intensiva, que um adolescente, e até mesmo um adulto, muitas vezes não consegue triar, porque, por exemplo, falemos, obviamente já deve ter sido um tema abordado aqui, mas o acesso livre à internet é muito, muito perigoso e muito perverso, porque parte-se do princípio do que está na internet é verdade. E nós sabemos que a internet tem muito lixo e tem muita desinformação e tem muita informação que é realmente negativa. E, portanto, um adolescente que não tem controle ou que tem acesso muito rápido a esse tipo de estímulos, parte do princípio que está a lidar com elementos verdadeiros, que é aquilo no qual se deve basear, e vai incorrer, obviamente, em perigos. Face a esta evolução da nossa sociedade, a esta chegada desenfreada de informação, que nem nos permite a nós pais a conseguirmos acompanhar e aos jovens também a conseguir ter esse olhar crítico perante as coisas, pode nos levar muitas vezes a errar, a cometer erros, a não saber como fazer, mas ainda existe muito nos pais, acredito eu, ainda aquela dificuldade em pedir ajuda,
eu não sei o que é de fazer. E às vezes só quando se chega a casos extremos em que realmente já se perdeu o controle e já não há nada a fazer, ou se há, vai custar muito mais a tentar solucionar. O que dizer a esses pais, ou quando é que devem dar esse passo e porquê dar esse passo? Sim, os pais não devem ter receio nenhum em pedir ajuda, independentemente da sua formação, da sua idade, da experiência que já tiveram com outros filhos ou até mesmo do seu nível socioeconómico. Hoje em dia, uma das coisas que eu acho que é positiva do acesso à informação é que também existem muitos recursos e muitos apoios que estão de facto disponíveis. Alguns deles, lá está, com a possibilidade de aceder à internet, que são livres, sem nenhum tipo de custo, linhas de apoio ou, pronto, obviamente também podemos falar no apoio psicológico ou no apoio médico ou no apoio através das escolas ou até das próprias entidades. Eu estou-me a lembrar de que as autoridades têm cada vez mais linhas de apoio que são compostas pelas forças da autoridade, mas também por conselheiros, por psicólogos, etc., que vão cada vez mais tendo informação privilegiada sobre esses tais perigos ou essas tais dificuldades que muitas vezes têm a ver com a evolução galopante que tem a internet e o acesso que os miúdos vão tendo a sites e a recursos que os pais nem sequer pensam que eles estão a ter. O YouTube, por exemplo, e por aí fora. Portanto, existem cada vez mais processos de acompanhamento e de apoio em relação a isso, assessoria. E, portanto, as pessoas não podem ter nenhum tipo de rejeição aos apoios. E, portanto, se não conseguem discernir ou tomar uma decisão sobre que apoio é que devem ter, pronto, devem começar por algum lado, ou através da escola, ou através de... Se fizerem uma pesquisa na internet e colocarem um descritor qualquer sobre como pedir ajuda sobre acesso à internet ou como ajudar-me ou ao meu filho sobre questões particulares, sobre a sexualidade, etc., existirão com certeza alguns sites e algumas linhas sérias, não digamos assim, enfim, sem haver nenhum tipo de supervisão apropriada, onde, num primeiro momento, se pode solicitar apoio. Claro que depois, é evidente, cada caso é um caso. Nós, se estivermos perante situações de instabilidade emocional, alguma perturbação psicológica ou de outra natureza, pois aí tem que haver uma ajuda especializada, não é? E as pessoas não terem receio disso. Porque se é verdade que no século XX não se acedia tanto à ajuda psicológica e até havia um certo estigma em relação a isso, hoje em dia, cada vez mais as pessoas até têm a noção de que isso pode ser importante, mas, como disse, não tem que ser exclusivo da ajuda psicológica. Pode haver outro tipo de apoio e de assessoria não contínua, até pode ser circunscrita a um determinado tempo e momento. Vamos agora a um tema que, se calhar, muitos dos nossos telespectadores também já o viveu com os seus filhos e que sempre passam nesta fase da adolescência, que é as paixões da adolescência. De que forma é que essas paixões da adolescência, qual é a sua importância, qual é o seu significado nesta fase da vida? Eu acho que toda a gente intuitivamente sente que é bom gostar de alguém ou é bom sentir que alguém gosta de nós, não é? Independentemente de ter uma componente amorosa ou mais, do seu ponto de vista da sexualidade. Essas experiências têm, de facto, grande importância. E eu costumo dizer que quando os jovens ou os adolescentes começam a evidenciar algum interesse por alguém que quer ter com ele uma relação mais, enfim, diferente, que vá para além da amizade, que deve ser, obviamente, a amizade que deve sustentar isso. E porque muitas vezes os jovens, enfim, um pouco também na linha do que já dissemos anteriormente, vão vivendo isso assim de uma forma muito fugaz, muito sem qualquer tipo de sustentação
nesses viver valores. hoje sem pensar no amanhã. E isso não é? pode ser altamente prejudicial, obviamente que essas experiências então sim assumem um caráter traumático. Portanto, nós devemos viver isso da mesma maneira e os pais devem estar face a essas experiências muito disponíveis para as aceitar e não para as refutar ou proibir, porque lá está, como em bom português se diz, o que é proibido é mais apetecido. E, portanto, eles vão acabar por ir à procura por outras vias. Claro que muitas vezes dão-se mal, não é? Porque não têm os recursos da experiência, os recursos emocionais e os recursos da maturidade para viver isso de uma forma séria. Ou então, muitas vezes, investem tanto que desligam muitas outras áreas e que também, não é só em relação ao aproveitamento escolar, mas lá está, em relação ao investimento nas outras atividades que tenham ou na família, e é preciso estarmos atentos, porque essas tais relações patológicas que muitas vezes assumem uma grande... portanto, consomem um tempo tremendo, até mesmo com o uso não é? dos equipamentos informáticos, não é? Os miúdos estão permanentemente a trocar mensagens ou enfim, constantemente ligados a alguém. Isso leva-os, lá está, a serem prejudicados em muitas outras áreas. Portanto, aí tem que haver capacidade dos pais de limitarem e conseguirem estabelecer limites na forma como essas relações são vividas, mas não proibi-las. E tendo capacidade também para dar espaço à tal privacidade, porque se os pais querem estar sempre presentes e à viva força com essa presença controlarem, vão inibir e não vão permitir que essa experiência seja vivida de uma maneira despreocupada, mas com tal controle, não é? Porque depois se faz a apologia de uma liberdade completa, essas experiências podem também trazer consequências negativas. Sim. Falar na adolescência é também falar de uma época em que nascem muitas inseguranças. Estas paixões da adolescência também ajudam a trazer alguns alicerces pessoais de confiança, afinal, alguém gosta de mim e eu tenho algum valor. Exatamente. Portanto, também tem esse lado positivo que é preciso... É óbvio que para o autoconceito social ou para a autoestima, no sentido mais global, o saber que há alguém que gosta de nós de uma forma diferente, para um adolescente, é extremamente enriquecedor. E isso promove e potencia o seu bem-estar e a sua felicidade. É preciso perceber se ele está a ver isso de uma forma realista ou muito toldada por esse estado de emoção muito quente e muito nova, não é? Que muitas vezes o faz ter uma série de experiências e de sensações que são de facto vividas sem um grande conhecimento, sem haver uma sensação de que está a controlar as coisas, não é? E a percepção de controle, que é uma variável psicológica também muito, muito importante, constrói-se por via das experiências, sejam elas positivas ou negativas. E muitas vezes as experiências negativas, lá está, apesar de não darem a tal segurança, contribuem para se construir a capacidade de lidar com as adversidades. E, portanto, muitas vezes as tais relações em que se investe muito e em que se pensa que, não é, que aquilo vai ser uma coisa sólida para sempre, aquilo desmorona-se e muitas vezes os adolescentes sofrem, enfim, com isso, sobretudo quando já houve algum tipo de envolvimento mais íntimo, etc. E é preciso estarmos atentos, porque essas experiências podem também ter consequências, não é só no momento presente, no médio e no longo prazo. E, portanto, essa tal confiança, autoconfiança ou confiança nos outros, ficou extremamente abalada e pode até mesmo interferir nas relações de amizade, porque deixou de se confiar em toda a gente, porque houve alguém que não confiou em mim. Ou todos, né? Exatamente. Por um, pagam todos. Dr. Paulo, estamos a chegar ao final do nosso programa.
Obrigada pela sua partilha, por aquilo que aqui nos trouxe e com certeza vai ajudar muitos de nós a viver um pouquinho melhor ou talvez de forma mais tranquila este tempo de adolescência dos nossos filhos. Desde já, obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez, obrigado. Assim, nossos telespectadores, espero que tenha ajudado a que possa elucidar, tirar algumas dúvidas, talvez alguns receios que trazia no coração de achar, será que estou a fazer melhor? Bem, espero que tenhamos ajudado aqui no nosso Nós e Família. Por hoje me despeço, mas convido para que continue aqui na nossa companhia, no nosso Ângelos TV, e cá voltarei na próxima semana com um novo tema aqui no Nós e Família.